hoje eu venho contar para vocês o meu relato de parto. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Eu também vou deixar aqui o meu Instagram para vocês estarem acompanhando o meu dia a dia com o meu nenenzinho. Então, vamos lá? Então, meus amores, sobre o relato de parto, eu vou voltar um pouquinho antes, né, para vocês entenderem como que a gente chegou no dia do parto. Eu tava indo nas consultas, né, semanalmente, e aí o médico falou que quando eu completasse 39, 40 semanas eu tinha que ir dia sim, dia não ao hospital. E assim eu ia, para fazer monitoramento fetal. E que se eu chegasse a 41 semanas, eu teria que induzir o parto. E eu não queria que isso acontecesse. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que o meu parto não foi nada parecido do que eu sonhei, mas foi muito além. Porque tudo que eu pedi a Deus aconteceu, de certa forma. Deus cuidou de tudo. E ao decorrer do vídeo vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Eu completei 40 semanas e o médico falou, na próxima semana você vai vir para se internar, para induzir. E era uma coisa que eu não queria. Eu não queria induzir de jeito nenhum, eu queria que fosse algo 100% natural, sabe? E aí um dia antes de eu completar 41 semanas, eu fui no hospital fazer, né, exame de toque, cardiotoco, todos os exames que a gente tem que fazer para monitoramento fetal, tava tudo bem. E o médico falou, amanhã você completa 40 semanas, então amanhã você volta pra gente poder induzir o parto. Ok. Eu saí do hospital já sentindo uma dor nas costas, bem chata. Mas tudo bem, fomos pro mercado, eu e meu marido, fizemos algumas compras, não tava me aguentando em pé. Cheguei em casa, tomei um banhozinho, deitei, dormi e acordei ainda com dor. E as dores continuaram e foram aumentando, e eu falei, acho que eu tô entrando em trabalho de parto. E aí, de fato, eu estava entrando em trabalho de parto. Aí eram uns pródromos, né? As dores foram aumentando, quando foi umas 10 e pouco, meu marido deitou, foi dormir, para ele poder aguentar estar no trabalho de parto comigo. Foi descansar, e aí quando deu acho que umas 2 horas da manhã, eu já não estava aguentando mais. E aí eu falei pra ele, amor, vamos pro hospital, porque tá muito forte. As dores estavam bem ritmadas. Eu estava controlando, né, e ao mesmo tempo conversando com a minha doula, e controlando no celular, no aplicativo, as contrações. E aí, como o hospital não fica tão perto da minha casa, a gente saiu, né, com uma certa antecedência. E aí fomos pro hospital. Chegando lá, né, paramos na emergência, né, ginecológica, fizeram o exame de toque e eu tava com 5 de dilatação. Perfeito, vamos internar. Me internaram, eu fui pra sala, né, de parto que tem lá no hospital, tudo perfeito. Eu tive meu bebê em Santos, no Hospital Ana Costa, e tudo perfeito. Uma médica muito atenciosa, eu entreguei o meu plano de parto que eu fiz. Minha doula chegou antes de eu me internar para me acompanhar e tudo caminhando bem. E aí, trabalho de parto evoluindo numa boa. E aí, às 7 da manhã, na troca do plantão, fizeram o exame de toque. Eu estava com 6 indo para 7. E assim seguimos. Um hospital muito atencioso, me deram sorvete, me deram suco, café da manhã. Eu fui muito bem tratada nesse sentido de alimentação, né? Eles me atenderam muito bem. E os médicos também muito atenciosos. Só que na troca do plantão, tinha um médico que ele já chegou dizendo pra mim que eu estava muito tempo em trabalho de parto, que eu tinha que ir pra cesariana, que ele era médico, que ele entendia do que ele estava falando, que eu tinha que confiar nele. E eu não gostei, eu me senti muito mal com isso, porque eu fiz o meu plano de parto. No meu plano de parto eu tinha colocado que eu não queria que ficassem toda hora me oferecendo a cesariana, que eu não queria que ficassem me fazendo exame de toque o tempo inteiro. Eu queria que deixassem fluir e que eu aceitava qualquer coisa que os médicos precisassem fazer, desde que eles me explicassem o que iria acontecer. E esse médico, ele não era bem assim, ele deu meu plano de parto, mas ele não concordou muito. Então ele já chegou com o pé na porta, né? Querendo me encaminhar para cesárea, e eu falei que eu não queria, que eu queria tentar mais um pouco. E ele falando que eu estava muito tempo em trabalho de parto, que isso poderia complicar, enfim. Veio um outro médico, que eu tinha passado por esse outro médico no plantão, e ele veio, ele conversou comigo.
Ele falou que ele entendia minha preocupação, falou sobre a esposa dele. E ali ele foi me explicando tudo que tinha que ser feito e a gente fez. Fizemos o exame de toque, fizemos um exame para ver como é que estava o líquido e foi fluindo. Quando foi acho que umas 10 e pouca da manhã mais ou menos, eu já estava com 8 de dilatação. Perfeito, faltava pouco, fiquei feliz, vamos seguir. E aí eu segui fazendo exercício na bola, segui fazendo banho quente, segui fazendo alguns outros exercícios para poder ajudar o Bernardo a encaixar, né, para poder descer, de fato a gente caminhar pro 10. Só que não acontecia, nada mudava, eu não evoluía, né? E as horas foram passando, exames toda hora vinham, né? Faziam um monitoramento fetal, faziam um exame de toque, olhavam como é que estava o líquido amniótico e nada mudava. Eu seguia do mesmo jeito. As contrações vinham forte, porém não estavam tão ritmadas como deveriam estar e a gente não evoluía. Aí vieram me oferecer ocitocina. E eu falei que eu precisava pensar, que eu queria conversar com meu esposo. Eu falei pro meu esposo que eu sabia que em vários momentos eu iria pedir a cesárea, e realmente eu pedia, mas eu falei pra ele, você conhece meu limite, se você vê que eu tô pedindo só porque tá doendo, não me deixe pra cesárea. E assim a gente foi fazendo. Eu falava que eu queria ir pra cesárea, meu esposo me questionava como é que eu ia me sentir, se eu realmente queria aquilo, e eu dizia, não, já tá passando e vamos aguentar. E eu aguentava mais um pouco. Eu posso dizer que, ao meu ver, a dor é forte. Eu nunca senti uma dor como essa. Porém, eu sempre me preparei para o pior. Então, quando eu me deparei com a dor, eu não achei ela tão do jeito que eu pensava que fosse ser. Eu foquei muito na minha respiração. O tempo inteiro eu respirava. Eu respirava. E eu dava a mão pro meu esposo, eu falava, respira comigo. E ele respirava junto comigo. E ali, quando vinham as dores, eu focava na respiração. A dor diminuía e a gente conseguia seguir bem. E aí vieram me oferecer a ocitocina e eu falei, vou tentar mais um pouco. Eu fiquei tentando mais um pouco e nada acontecia, até que eu falei, ok, vamos para a ocitocina. Gente, quando me deram a ocitocina, eu fui no céu e voltei na terra. Eu acho que se eu não tivesse recebido a ocitocina, eu teria aguentado mais, né, o trabalho de parto. Porque quando me deram ocitocina... Gente, assim, não tenho palavras para descrever o que era. Porque as contrações elas vinham ritmadas, né, mais ou menos, e vinham assim num ritmo bom, mas elas vinham, paravam e dava pra aguentar. E com a ocitocina era uma coisa absurda, porque era assim, vinha. Aí eu falava assim, tá passando, tá passando, tá passando. Quando eu achava que ia passar, vinha de novo. E aí eu não aguentava. Eu lembro que eu fiquei em várias posições. Nesse ponto o hospital me deixou bem livre, bem à vontade. Eu lembro que eu agachava, eu fiquei de 4 apoios, eu fiquei em pé andando, eu fiquei no chuveiro, eu fiquei sentada. Eles me deixaram assim bem à vontade, sabe? E eu não conseguia com a ocitocina nem respirar direito. Eu esquecia como é que respirava, de tão forte que era. Eu chorava com a ocitocina. Era uma coisa assim, fora do normal. E eu ia pra água. Os médicos me deixaram bem à vontade. E aí de vez em quando eles vinham fazer um exame de toque para ver e nada acontecia. E aí eu acho que o emocional começou a pesar para mim. Primeiro que tinha esse médico que ele vinha o tempo inteiro falando que eu tinha que fazer cesárea, que eu tinha que isso, que eu tinha que aquilo, e que ele entendia e que se desse determinado horário e eu não tivesse evoluído, ele ia me encaminhar para uma cesárea. E aí eu acho que isso pesou muito para mim, porque eu não queria ir para cesárea. E o tempo inteiro ele botava essa pressão em cima de mim, que se desse determinado horário, que ele não iria sair do plantão dele sem antes fazer o meu parto. Foi assim, bem tenso. As enfermeiras, eu não tenho palavras para agradecer às enfermeiras, elas o tempo inteiro do meu lado, me dando apoio. Teve um momento em que esse médico queria me examinar e ele queria que eu fosse para uma outra sala. Meu esposo tinha saído para ir em alguma coisa que ele foi fazer no lado de fora. E aí ouviram, né, gente? Participação especial. Ele foi falar com o médico do quartel, porque o médico do quartel foi lá no hospital ver como é que eu estava, se a gente precisava de alguma coisa.
E aí meu esposo foi lá fora falar com ele. E aí esse médico queria me examinar de qualquer jeito, queria me levar para uma outra sala, e aí as enfermeiras do meu lado, me acalmando. Elas foram comigo, elas ficaram de mão dada comigo, de mãos dadas comigo enquanto eu fazia o exame de toque, fazendo carinho no meu cabelo. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer às enfermeiras do Hospital Ana Costa. E eu tava bem, eu não tinha um porquê de ir pra cesárea, não tinha uma indicação real. E eu acho que isso ia irritando ele, porque ele queria muito me levar pra cesárea. O médico, né, que eu já conhecia, ele mesmo falava, não tem um porquê de você ir pra cesárea, vamos continuar, vamos tentar. E ficou essa coisa, né, de vai, não vai, vai, não vai. E aí isso mexeu muito com o meu emocional. Eu acho que esse foi um dos pontos, né, um dos motivos que não me deixou evoluir pro 10 de dilatação. E aí continuei lá, né, tentando e nada acontecia. Veio a troca do segundo plantão, né, porque eu peguei 3 plantões, o que eu entrei de madrugada, o de dia e o da noite. Então deu 7 da noite e eu continuava com 8 de dilatação. Esse médico veio me avaliar, bem irritado, viu que eu ainda estava com 8 de dilatação, mas ele tinha que ir embora, né, ele não tinha muita escolha. E aí vem onde eu digo que Deus, ele conhece o mais profundo dos nossos corações, ele realiza muito além do que a gente possa imaginar. E aí veio uma outra médica, né, no novo plantão, ela me examinou de novo, ela disse que eu cheguei a 8,5 de dilatação, e ela perguntou se podia estourar minha bolsa. Eu falei, né, que eu perguntei como é que ia ser e tudo mais, ela me explicou todos os procedimentos, né, de como que faria, como seria, o que poderia acontecer e tudo mais. E eu falei, beleza, vamos estourar a bolsa porque eu já também não estava aguentando mais, né, gente? E aí ela veio com um instrumento e estourou minha bolsa. Foi bem tranquilo, sabe? Não doeu nem nada. Saiu bastante água, saiu bastante sangue, mas vamos aguardar, né? Aí ela falou, vamos esperar mais 1 hora e aí a gente vai ver como é que você tá. Os nossos recursos estão acabando porque você está há bastante tempo em trabalho de parto. A gente já te deu a ocitocina, a gente está estourando a sua bolsa. Vamos ver, a gente só tem mais uma opção, que é um remédio. Mas vamos esperar pra ver. Ok, mais 1 hora em trabalho de parto. Eu achei que eu não fosse aguentar. E esperei, a bolsa estourou. E, gente, nada acontecia. Nada acontecia. E eu sei que a dor veio muito forte, e eu surtei. Literalmente. Eu não lembro, né, desse momento. Meu marido diz que eu fiquei em pé na maca, gritando, dizendo que eu queria ir pra cesárea. Eu não lembro disso. Ele provavelmente vai contar isso mais detalhadamente no relato de parto dele, que ele vai fazer um relato de parto com a visão dele, é o vídeo da próxima semana. Então, não se esqueça de ativar as notificações para vocês receberem esse vídeo. E eu surtei. E eu falava que eu queria cesárea, que eu queria cesárea. Eu lembro que depois do parto, minha fotógrafa, ela veio até falar comigo, com meu esposo, que eu fui muito guerreira e que naquele momento, né, um pouquinho antes de eu surtar, ela viu que eu estava no meu limite, que ela pensou até em chamar o meu esposo e a minha doula e dizer que eram para eles me levarem para cesárea, porque eu de fato estava no auge do meu limite. E aí a médica veio, né, depois de 1 hora da bolsa, viu que não tinha evoluído, e aí eu falei pra ela, eu vou pra cesárea, eu quero a cesárea. Gente, eu surtei tão loucamente que eu não lembro nem que eu tava com acesso. E pra quem me conhece, eu tenho trauma de acesso. Eu não gosto de acesso. Eu já fugi de um hospital por conta de um acesso. Então, pra vocês terem noção, eu nem lembrava que eu estava com acesso. E aí eu falei pra ela, eu quero a cesárea. Ela, tem certeza? Eu falei, tenho. Eu quero a cesárea. Ela não quer tentar o último. Eu tava no auge do meu limite. Eu falei, não, eu quero ir pra cesárea, eu quero ir pra cesárea. Meu marido viu que de fato eu realmente precisava e eu queria. E eu fui. E já estava tudo preparado no lado de fora. Eles sabiam que eu não ia conseguir, né? Porque a gente já estava muito tempo em trabalho de parto e nada acontecia. O citocina não adiantou de nada, a bolsa estourada não adiantou de nada. Então já estava tudo pronto no lado de fora, me esperando para ir para cesárea. E aí eu falei, lembra que na troca de plantão Deus também estava presente, Deus também realizou outro sonho meu?
Então, quando eu decidi ter o meu parto com plantonista, eu comecei a pesquisar o Instagram das médicas e dos médicos do hospital para ver, né, com quem que eu poderia cair. E tinha uma médica que eu me dei assim de cara com ela, né, com o Instagram dela, e eu sempre dizia para Deus que eu queria cair no plantão, ou do meu médico que me acompanhava, ou no plantão dela. Eu falo e eu me emociono. E gente, eu só fui descobrir depois do parto que quem fez meu parto foi essa médica. E aí eu fui pro parto, eu lembro que eles me botaram numa maca, mandaram deitar de lado. Só que eu tava ainda com a ocitocina, eu ainda estava em trabalho de parto, então eu sentia muita dor. E aí eu lembro que eles me deixaram assim no cantinho, eles falaram, olha, o médico tá preparando lá a sala, o anestesista tá preparando as coisas e a gente já vai te encaminhar lá pra dentro. E aí eu lembro que eu falava assim, não tem ninguém que possa fazer uma massagem nas minhas costas? Porque a minha doula o tempo inteiro ficava ali fazendo massagem nas minhas costas, meu marido também. Nesse momento, né, o meu marido não pôde me acompanhar, porque a anestesia eles dão separado, né? Então meu marido estava se vestindo enquanto eles iam dar anestesia em mim. Aí eles me levaram para o centro cirúrgico, e aí lá as enfermeiras muito boazinhas também me deram a mão na hora da anestesia. Elas, vai aplicar anestesia, já vai passar. Elas me abraçaram, me fizeram carinho. O próprio anestesista veio conversar comigo. Então, assim, eu não tenho muito o que reclamar, além daquele médico que eu comentei com vocês. Eles me deram anestesia. Não achei nada demais, gente. Eu tinha muito medo da agulha da anestesia. Nenhum bicho de sete cabeças. Muito pelo contrário. Você sente só aquela picada, né? Você sente a agulha, mas nada de outro mundo. E aí eu deitei com os braços abertos, gente, só que, gente, eu tremia muito. Eu ficava assim, ó, não só a mão, mas o braço todo. Mesmo assim, eles não me amarraram. Então, assim, no centro cirúrgico eu não sofri nenhuma violência obstétrica. Eu só sofri violência obstétrica por esse médico que eu comentei antes, né, aqui com vocês. E após o parto, após o nascimento, que eu vim sofrer violência obstétrica, que eu vou contar no final pra vocês. Mas tirando isso, no centro cirúrgico foi um sucesso. Quem fez meu parto foi a médica que eu sempre sonhei. E aí eu tava com os braços abertos, eu tremia muito. E assim, eu tinha a sensação de que eu não ia conseguir respirar e que eu ia morrer ali. Porque eu comecei a sentir falta de ar. E eu falei pro anestesista, ele ficou o tempo inteiro comigo, em pé, fazendo carinho na minha cabeça, me acalmando, estando ali comigo mesmo, sabe? E aí eu falei pra ele, eu não tô respirando. E aí ele veio, botou oxigênio. Só que mesmo com oxigênio eu não sentia a minha respiração. E aí eu falei pra ele, eu não tô respirando. Gente, minha voz não saía. Eu falava assim, eu não tô respirando. Porque foi sufocando. E aí eu falava tão baixinho que foi preciso ele colocar o ouvido assim no meu rosto pra entender o que eu tava falando. E eu falava, eu não tô respirando. E aí ele aumentou o oxigênio e ele falava pra mim, calma, você tá respirando, você tá respirando. Porque ele via que eu tava, só que eu não conseguia respirar. Pra mim, eu não respirava. A sensação que eu tinha é que eu tinha pouco ar e que eu precisava respirar devagar, porque senão meu ar ia acabar. Então eu respirava assim. Porque a sensação que eu tinha, de fato, era que o meu ar estava acabando e que eu ia morrer ali, que eu não ia ver meu filho nascendo. Foi horrível. E eu tremendo, sem conseguir respirar, foi assim, gente, foi a pior sensação da minha vida. Até que meu marido entrou, e aí eu relaxei. Quando eu vi o meu marido, eu falei pra ele, olha o Bernardo. E eu desmaiei. Simples assim. Eu só fui acordar quando eu escutei o choro do Bernardo. E aí eu voltei e eu falei pro meu marido, é o Bernardo. Cadê o Bernardo? Aí meu marido falou, calma, eu tô vendo ele. E aí o Bernardo precisou ser aspirado, tanto nariz quanto boca. E ele precisou também receber oxigênio, devido, né, o tempo que a gente ficou em trabalho de parto. Porque no total foram 18 horas em trabalho de parto, ativo. Então eu entrei no hospital na madrugada de segunda e fiquei até as 9h37 da noite de terça em trabalho de parto. Foram 18 horas, sem contar o que eu estava sentindo em casa, né? Eles aspiraram o Bernardo, né? Trataram ali na hora e ficou tudo bem, eles já entregaram o Bernardo pro meu esposo. Eles não entregaram diretamente pra mim, porque eu tremia muito, então eu não conseguia pegar o meu filho. Mas o meu esposo trouxe pra eu poder ver, pra eu poder segurar. Meu esposo, né, e a enfermeira ajudando
colocou o Bernardo aqui assim em mim, e aí ela botou minha mão por cima e o meu esposo ali, né, segurando pra ele não cair, e ali eu vi o meu filho, eu estava com o meu filho, enquanto os médicos estavam me fechando. Me fechou, foi tudo bem, me encaminharam, né, pra uma outra sala com o Bernardo em cima de mim, para poder fazer os exames no Bernardo, para poder dar vacina, e assim foi tudo perfeito, fomos pro quarto. E eu digo que Deus se fez presente em todos os momentos do meu parto, né? Por isso que eu falei que Deus realizou muito além do que eu pedi, do que eu sonhei. Porque eu não queria cesárea, eu queria um parto normal. Porém, o meu parto foi perfeito para a chegada do meu filho. Primeiro, que eu não queria induzir, e eu não precisei induzir, eu entrei em trabalho de parto na madrugada, né, anterior à minha ida para o hospital para induzir. Segundo, eu queria que meu parto tivesse sido feito ou pelo meu médico ou por essa médica que fez o meu parto, então Deus realizou mais um sonho meu. E terceiro, que se eu não tivesse ido naquele momento para o centro cirúrgico, talvez eu hoje não estivesse com meu filho nos braços. Meu filho, depois de 2 dias, precisou ficar na UTI. Esse é um assunto para um próximo vídeo, porque eu vou gravar junto com meu esposo o nosso testemunho, para vocês conhecerem, né, esse milagre que Deus fez na nossa vida. Mas Deus se fez presente, Deus me conduziu, né, eu tentei o máximo um parto normal, e no momento em que Deus viu, né, que pro Bernardo nascer eu precisava parar, ele me conduziu e fez com que eu tivesse esse surto e que eu decidisse para cesárea, e foi no tempo certo, gente. Eu acho que se eu tivesse ficado mais 30 minutos em trabalho de parto, o meu filho não teria nascido. O meu pós-operatório foi muito tranquilo, né, que eu digo tranquilo que eu não tive nada demais, eu saí do hospital bem. Porém, como meu filho ficou na UTI, eu não vinha pra casa, não descansava, não fazia repouso, né. Aqui, né, onde a gente mora, os pais podem acompanhar o filho na UTI 24 horas, então a gente passava 24 horas no hospital, eu e meu marido. Ele é um paizão, é um maridão, então ele revezava comigo, cuidou muito bem de mim e do Bernardo nessa época. Ainda cuida, né, mas a gente tá falando dessa época. E eu vivia no hospital, então com isso os meus pés incharam e a minha parte íntima também. E como eu falei, o hospital não é perto da minha casa, então a gente teve que ir para um hotel para poder conseguir acompanhar o quadro clínico do meu filho de perto. E aí eu vivia indo para o hospital, né? Então foi bem puxado, bem pesado. Eu não fiz repouso após a cirurgia, não consegui repousar. Mas Deus cuidou de mim, graças a Deus. Assim que meu filho teve alta, eu vim para casa. E aí eu consegui, né, botar os pés pro alto e tudo mais. E aí tudo desinchou e foi tudo bem. E eu falei pra vocês que eu sofri violência obstétrica, né, por aquele médico. E eu sofri violência obstétrica pelo médico que me acompanhou durante toda a gestação. Meu filho teve alta da UTI e no dia seguinte eu tinha que levar ele na pediatra do hospital para ver como ele estava. E eu sofri violência obstétrica pelo meu médico. Ele estava no hospital, no mesmo andar, né, onde ia ser a consulta pediátrica. E aí eu fui até ele toda feliz para mostrar o meu filho para ele, né, já que ele fez tudo no pré-natal. E aí quando eu cheguei com o meu bebezinho para ele ver, ele olhou para mim e falou: "Você foi a paciente que deu trabalho, né? A paciente que deu um show." Eu fiquei sabendo. E não foi só isso, né, gente? Ele falou muito mais. Ele falou que eu nunca mais iria conseguir ter um parto normal. Eu dei trabalho, eu dei um show. Você é a paciente que tinha doula, né? Acho que ele não gosta de doula, não sei. E ele falou muitas outras coisas que naquele momento me feriram muito. Ainda é difícil para mim falar sobre isso. Eu estava muito sensível na época e isso ainda me dói. E eu só tenho a agradecer a Deus porque nesse dia a médica que fez o meu parto estava na sala dele. E aí ele falou assim pra mim: "Você reconhece ela?" Aí eu falei: "Reconheço." E aí ela veio repreendendo todas as falas dele. Falou que ele era ridículo, que eu poderia sim ter um parto normal, que eu era uma mãezona. E ali ela me acolheu de uma forma surreal. Desculpa que eu me emociono quando eu falo sobre isso.
ela teve muita empatia por mim, ela me abraçou, me acolheu, né? Eu tava muito sensível, meu filho tinha acabado de sair da UTI, tudo que eu queria era que no médico, né, visse meu filho, conhecesse e tivesse uma palavra de carinho, mas não foi assim que eu fui recebida. Depois disso eu tive que voltar nele pra tirar, porque eu fiquei com um ponto. E falar, eu não falei sobre isso, né, gente? A minha cicatriz, né, os meus pontos foram internos, só que aí nas duas pontas fica a linhazinha, né? A de um lado caiu, a do outro não, então eu tinha que voltar no meu médico pra ele tirar. Aí eu voltei na semana seguinte, sem muito papo, ele tirou, né? E me passou alguns exames, porém eu não voltei nele com os resultados. Eu voltei na médica que fez o meu parto, que me acolheu no momento, né, que o meu médico me atacava. E eu decidi que eu não ia mais continuar com ele e que eu ia seguir agora com ela. Mas eu falo pra vocês, denunciem casos de violência obstétrica. Eu não denunciei, porque no momento, né, em que eu recebi aquilo, a única coisa que eu queria era nunca mais olhar pra cara do meu médico, não ter mais contato com ele. Mas denunciem, gente, não se calem. Deem seus relatos de parto, contam para as pessoas, porque isso não é aceitável. Nós não merecemos passar por isso. E o que eu tenho a dizer é que, independente da via de parto, né, tanto cesárea quanto normal, isso não torna nenhuma mulher mais ou menos mãe. Se você passou por um caso parecido, me conta aqui embaixo, compartilha comigo a sua história. E se não passou também, compartilha também como é que foi o seu parto. E eu quero dizer que todas as mulheres que são mães, independente da via de parto, você é especial, você é capaz tanto de um parto normal quanto de um parto cesárea. As suas escolhas devem ser respeitadas. E é isso, gente. Esse foi o meu relato de parto. Se você gostou, né, de ouvir a minha história, deixa aqui o seu like. Me acompanha no Instagram. E fiquem ligados aqui, ativem as notificações, porque semana que vem vocês vão conhecer o meu relato de parto na visão do acompanhante, na visão do meu marido. E é isso. Um beijo no coração de todos vocês.